Olá, estamos na nossa segunda aula, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o humanismo. O que foi esse movimento que vai estar transformando a maneira de pensar dentro da sociedade europeia, meados do século XV, né? Então, esse movimento ele vai surgir justamente a partir da Itália, junto com o Renascimento, do século XV, como eu já havia dito, e vai ser um movimento transformador, tá? É um movimento onde o ser humano ele passa a visualizar o mundo, vislumbrar o mundo com outro olhar, um olhar crítico, um olhar de curiosidade, um olhar de querer entender o que acontece no mundo que o cerca. Esse movimento, então, ele vai ser um movimento que vai transformar o mundo teocêntrico, medieval, né? Aquele mundo onde o homem era submisso a Deus e tinha Deus como centro de todas as coisas, num mundo onde o homem ele vai se tornar o centro de todas as coisas. Então o mundo torna-se antropocêntrico. Então, antropo, homem, cêntrico, centro de tudo. Então o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Então, o humanismo, ele significa valorizar o homem, o ser humano e a condição humana acima de tudo. Então, as emoções, o jeito de pensar, de agir, de criar, de transformar, começa a ser valorizado. Algumas características são específicas desse momento. Em primeiro lugar, é a valorização do ser humano, como eu já disse. Depois nós temos o surgimento da burguesia, tá? Então esse é o momento em que a burguesia, ela começa a ter um papel de destaque. Então ela surge como uma classe social e essa classe social, ela acaba tendo um poder muito grande e ela também vai influenciar o desenvolvimento do movimento renascentista, tá? Nós temos a ênfase no antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Nós temos a valorização das emoções humanas, né? E a valorização do conhecimento científico, a racionalização. Então, o homem ele começa a pensar sobre os fenômenos naturais que o cercam. Ele começa a querer entender o corpo humano, ele começa a querer entender a natureza e entender todo o mundo que está ali ao seu redor, tá? Então, esse movimento humanista, ele está junto com o Renascimento, é um movimento transformador, onde o homem, ele passa a ser o centro de todas as criações, de tudo, do conhecimento. Então, ele vai buscar respostas para aquilo que ele ainda não conhece, tá? Artisticamente, nós também teremos algumas transformações. Então, aquela arte que era voltada antes para a construção de igrejas, né, uma arte mais voltada para a religiosidade, agora passa a ser uma arte mais voltada para o humano, para os conhecimentos científicos e tecnológicos, tá? Então, nós teremos alguns representantes importantes nesse momento. Então, nós teremos figuras como Leonardo da Vinci, nós teremos Dante Alighieri, Boccaccio, Donatello, enfim, alguns artistas que vão estar buscando representar em suas obras, sejam literárias, sejam artísticas, esculturais, enfim, a realidade. Então, ele vai buscar a perfeição como um dos elementos mais marcantes da arte neste momento. Tá? Então, se você pegar uma obra de arte, de algum pintor, você vai ver riqueza de detalhes. A escultura, você também vai ver riqueza de detalhes, tá? Só uma coisinha que eu não falei. Eu falei que o berço do humanismo e do Renascimento foi a Itália. Por que será que foi a Itália? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, eu vou deixar essa questão no ar, tá? E vocês vão estar tentando procurar. Por que a Itália foi considerada o berço tanto do humanismo quanto do Renascimento? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: qual é a relação entre o humanismo e o classicismo? Tá? Classicismo é um outro termo que surge na época. O que é o classicismo? E qual é a relação que tem entre o humanismo e o classicismo? Então, essas duas perguntas vocês vão estar fazendo uma pesquisa, respondendo no caderno de vocês, e no nosso retorno às aulas eu vou olhar, tá? Não pensam que eu vou esquecer, não. Então, vamos lá. Repetindo as perguntas. Pergunta número 1.
por que a Itália foi considerada o berço do humanismo e do Renascimento. E pergunta número 2, qual é a relação entre o humanismo e o classicismo, né? O que foi o classicismo e qual é a relação entre esses dois? Tá bom? Até a próxima aula e bom serviço para vocês. Beijinho, tchau, tchau.